Vamos lá, gente. Vamos continuando a nossa leitura. Eu estou lendo o livro Minha Formação, do Joaquim Nabuco, no primeiro vídeo. Vai ser tudo numerado, fica fácil de você é, prosseguir a leitura. Eu estou lendo esse livro, Joaquim Nabuco, excepcional. Fazia tempo que eu queria ler e agora vou lendo para mim e para você também. Vou fazendo pontuações aqui. Espero que você goste. Não é uma leitura linear, como eu digo, mas vamos lá. É importante que sempre a gente vá lendo, na medida do possível, pelo menos um pouquinho. É isso que eu penso. Vamos lá, então, agora. Estou começando aqui o capítulo primeiro, Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Vamos lá, então. Colégio e academia. Esse Minha Formação é uma espécie de memórias, uma autobiografia que o próprio Joaquim Nabuco, uma pessoa excepcional, escreveu. Legal? Então vamos lá. Colégio e Academia, capítulo 1. Não preciso remontar ao colégio, ainda que ali, provavelmente, tenha sido lançada no subsolo da minha razão a camada que lhe serviu de alicerce, o fundo hereditário do meu liberalismo. Então, foi por conta da herança dele, né, do pai. Foi para o colégio, provavelmente o colégio militar da época. Meu pai, nessa época, 1864, 65, tinha terminado a sua passagem do campo conservador para o liberal, marcha inconsciente começada desde a conciliação 1853 e 1857, consciente pensada desde o discurso que ficou chamado de Uti Possidetis, isso em 1862. Houve diversas migrações em nossa história política do lado liberal para o conservador. Aqui ele está fazendo uma análise do tempo dele, onde nós tínhamos, meio parecido com hoje também, mas eu acho que aqui era melhor o sentido da palavra, entre os liberais e os conservadores. Então, o negócio de conservador no Brasil não é novo. Aqui, ó. Tá? Vamos lá então. Ó. Os homens da regência que entraram na vida pública ou subiram ao poder representando a ideia de revolução, foram com a madureza dos anos restringindo as suas aspirações, aproveitando a experiência, estreitando-se no círculo de pequenas ambições e no desejo de simples aperfeiçoamento relativo, que constitui o espírito conservador. O senador Nabuco, porém, foi quem iniciou, guiou, arrastou um grande movimento em sentido contrário, do campo conservador para o liberal, da velha experiência para a nova experimentação das regras hieráticas de governo para as aspirações ainda informes da democracia. Ele é quem encarnará em nossa história, entre a antiga oligarquia e a república, que deve sair dela no dia em que a escravidão se esboroar, o espírito da reforma. Ele é o nosso verdadeiro Lutero político, o fundador do livre exame no seio dos partidos, o reformador da velha igreja saquarema que, com os Torres, os Paulinos, os Eusébios, dominava tudo no país. Zacarias, Saraiva, Sinimbu, com seus grandes e pequenos satélites. Olinda mesmo, em sua órbita independente, não fazem senão escapar-se pela tangente que ele traçou com a sua iniciativa intelectual, a qual parece um fenômeno da mesma ordem que o profetismo e que, por isso mesmo, só lhe consentia ter em política um papel quase imparcial, o de oráculo. No colégio eu ainda não compreendia nada disto. Ele falou até aqui do pai dele, né? Que ele chama de Nabuco também. No colégio eu ainda não compreendia nada disto, mas sabia o liberalismo de meu pai, e nesse tempo em que ele dissesse ou pensasse, era um dogma para mim. Nesse tempo, o que ele pensasse e dissesse era um dogma para mim, porque ele era muito novo também. Eu não tinha sido invadido pelo espírito de rebeldia
e independência por essa petulância da mocidade que me fará mais tarde, na academia, contrapor às vezes o meu modo de pensar ao dele, em lugar de apanhar religiosamente como eu faria hoje cada palavra sua. Era natural que, se eu que seguisse os 15, 16 anos a política de meu pai, mesmo porque essa devoção era acompanhada de um certo prazer, de uma satisfação de orgulho. Entre as sensações da infância que se me gravaram no espírito, lembra-me um dia em que, depois de ter lido o seu jornal, o inspetor do nosso ano me chamou à mesa. Era um velho ator do Teatro São Pedro, que vivia da lembrança de seus pequenos papéis e do culto de João Caetano, para dizer-me com grande mistério que meu pai tinha sido chamado a São Cristóvão para organizar o gabinete do governo do Brasil. Filho de presidente do conselho, foi para mim uma vibração de amor próprio mais forte do que teria sido, imagino, a do primeiro prêmio que o nosso camarada Rodrigues Alves tirara todos os anos. Eu sentia cair sobre mim um reflexo do nome paterno e elevava-se nesse raio. Era um começo de ambição política que se insinuava em mim. A atmosfera que eu respirava em casa desenvolvia naturalmente as minhas primeiras fidelidades à causa liberal. Recordo-me de que nesse tempo tive uma fascinação por Pedro Luiz, cuja ode à Polônia, os voluntários da morte, eu sabia de cor. Depois, a questão dos escravos, em 1871, nos separou. Mais tarde, a nossa camaradagem na Câmara nos tornou a unir. Em casa, eu via muito Tavares Bastos, que me mostrava simpatia, todo o grupo político da época. Era para mim, estudante, um desvanecimento descer e subir a Rua do Ouvidor de braço com o Teófilo Otoni. Um prazer ir conversar no Diário do Rio com Saldanha Marinho e ouvir Quintino Bocaiúva, que me parecia o jovem Hércules da imprensa e cujo ataque contra Montezuma, a propósito da capitulação de Uruguaiana, me deu a primeira ideia de um polemista destemido. É interessante, né, gente? E aqui eu quero refletir um pouco dessa leitura já com você, porque aqui já fica uma lição, inclusive para mim, que é o seguinte: quando a gente tá lendo um texto de esqui antigo já, né, 1900, né, e a gente não compreende muito bem, nós estamos fazendo uma leitura bastante difícil, e mais que tem posições políticas que a gente hoje vê de uma maneira assim, um pouco doentia, esse negócio de esquerda, direita, né? Enfim, liberalismo, não liberalismo, conservador, não conservador, e ele traz isso aqui de uma maneira bastante exemplificativa do tempo dele, mas ler tudo isso aqui nos dá a impressão e nos dá uma vontade de parar a leitura, eu confesso até, de trocar a leitura por outra, mas é importante, aqui fica então a primeira lição, a gente continuar, né? Embora a gente não tenha, eu mesmo não tenho tantos detalhes para acrescentar para você a respeito dessa leitura, como nas demais eu faço, mas na medida do possível vou fazendo, porque o meu conhecimento de história desse período é muito pequeno e isso vai me fazer com que, inclusive, eu pesquise muito mais para trazer aqui para vocês das próximas vezes, mas era um livro que estava na minha cabeça que eu precisava ler, que é a minha formação de Joaquim Nabuco, desde os tempos da faculdade. Estou para ler, e lá se vão 30 anos, né, gente? Só para vocês terem uma ideia. E agora nós vamos enfrentar essa dificuldade, doa quem doer, da nossa maneira. Legal? Vou voltar aqui, ó, para a nossa leitura. Na situação em que fui para São Paulo cursar o primeiro ano da academia, eu imagino que a academia aqui a que ele se refere é a academia militar, né? Tá, mas vamos ver. Eu não podia deixar de ser um estudante liberal.
Desde o primeiro ano fundei um pequeno jornal para atacar o Ministério Zacarias. Meu pai, que apoiava esse ministério, escrevia-me que estudasse, me deixasse de jornais e, sobretudo, de atitudes políticas, em que se podia ver, se não uma inspiração, pelo menos uma tolerância da parte dele. Eu, porém, prezava muito a minha independência de jornalista, a minha emancipação de espírito. Queria sentir-me livre, julgava-me comprometido perante a minha classe, a academia, e assim iludia, sem pensar desobedecer, o desejo de meu pai, que provavelmente não ligava grande importância à minha oposição ao ministério antigo. Então aqui esse dom de polemista que Joaquim Nabuco teve, ele está indo contra os princípios políticos do próprio pai, né? Nesse tempo, as cartas de Erasmo, que produziam no país uma revivescência conservadora, me pareciam a obra-prima da literatura política. As minhas ideias eram, entretanto, uma mistura e uma confusão. Havia de tudo em meu espírito. Ávido de impressões novas, fazendo os meus primeiros conhecimentos com os grandes autores, com os livros de prestígio, com ideias livres, tudo o que era brilhante, original, harmonioso, me seduzia e arrebatava por igual. Era o deslumbramento das descobertas contínuas e eflorescência do espírito. Todos os seus galhos cobriam-se espontaneamente de rosas efêmeras, como todo jovem, né? Como todo jovem, não tem certeza. A gente nunca tem certeza, mas quando a gente é jovem, a gente não tem certeza, mas acha que tem certeza, né? Das coisas. As palavras de um crente de Lamennais, a história dos girondinos de Lamartine, o mundo caminha de Pélitan, os mártires da liberdade de Esquiros eram os 4 evangelhos da nossa geração, e o Aschaveros de Quiné e seu Apocalipse. Victor Hugo e Henrique Heine creio que seriam os poetas favoritos. Eu, porém, não tinha e não tenho sistematizado unificar sequer o meu lirismo. Lia de tudo igualmente. O ano de 1866 foi para mim o ano da Revolução Francesa. Lamartine, que ele leu da Revolução Francesa, que foi em 1789, né? Então ainda se consumia muita coisa da Revolução Francesa e o direito é muito feito ainda. Eu acho que não sei agora exatamente, mas o direito até há pouco tempo era feito assim com ideias da Revolução Francesa. É muito interessante isso e o quanto a Revolução Francesa nos trouxe, né, de uma série de coisas, inclusive liberdade. Ele lia Lamartine, Thiers, Mignet, Louis Blanc, Quinet, Mirabeau, Vignal e os girondinos. Desculpem aí pela minha pronúncia em francês. Tudo passa sucessivamente pelo meu espírito, quer dizer, lia de tudo um pouco. A convenção está nele em sessão permanente. Apesar disso, eu lia também Donoso Cortés e Joseph de Maistre, e até escrevi um pequeno ensaio com a infabilidade dos 17 anos sobre a infabilidade do Papa. Por quê? Porque eu não sei se ainda há dogma religioso, já faz tempo que eu não leio sobre isso, mas havia antigamente um dogma católico, vamos colocar assim, de que o Papa era infalível. Tudo que ele falava era como se fosse uma orientação divina. E ele aqui escreve, provavelmente, sobre a infabilidade do Papa, infalibilidade do Papa, né? Que naquele tempo devia ser um dogma católico bastante grande, ele no alto dos seus 17 anos. Vamos lá. Agora, mais recentemente, que a gente vê um Papa assim mais humano, né? Como o Papa aqui da Igreja Católica era o representante de Deus na Terra, então essa ideia de infalibilidade do Papa está nesse diapasão aí. Posso dizer que não tinha ideia alguma, porque tinha todas. Quando entrei para a academia, levava a minha fé católica virgem. Sempre me recordarei do espanto
do desprezo, da comoção. Antes, ele, por conta da fé católica, ele escreveu a favor da infalibilidade do Papa, então. Eu tinha dito o contrário, que agora faz sentido. Sempre me recordarei do espanto, do desprezo, da comoção com que eu vi pela primeira vez tratar a Virgem Maria em tom libertino. Em pouco tempo, porém, não me restava daquela imaginação senão o pó dourado da saudade. Ao catolicismo, só 20 e tantos anos mais tarde, me será dado voltar por largos circuitos de que ainda um dia, se Deus me der vida, tentarei reconstruir o complicado roteiro. Basta-me dizer, por enquanto, que a grande influência literária que experimentei na vida, a embriaguez de espírito, mais perfeita que se poderia dar pelo narcótico de um estilo de timbre sem igual em nenhuma literatura, o meu coup de foudre intelectual foi a influência de Renan. Politicamente, o fundo liberal ficou intacto, sem mistura sequer de tradicionalismo. Seria difícil colher-se em todo o meu pensamento um resquício de tendência conservadora. Liberal, eu era de uma só peça, o meu peso, a minha densidade democrática era máxima. Nesse tempo dominava a academia, com a sedução de sua palavra e de sua figura, o segundo José Bonifácio. Academia aqui eu acho que não é academia militar. Tá? O legal aqui é que, como eu também estou tentando organizar o pensamento dessa leitura, isso pode nos ajudar. Eu disse, aqui a gente está lendo juntos, né? Tá bom? Então não vou dar aula para ninguém aqui sobre isso. A academia aqui é a academia mais literária, de escrita e tudo mais. Os líderes da academia, Ferreira de Menezes, que apesar de formado continuava acadêmico e chefe literário da mocidade, Castro Alves, o poeta republicano de Gonzaga, bebiam-lhes as palavras, absorviam-se nele em êxtase. Rui Barbosa era dessa geração, mas Rui Barbosa, hoje a mais poderosa máquina cerebral do nosso país, olha o tempo do Rui Barbosa, que pelo número das rotações e força de vibração faz lembrar os maquinismos que impelem através das ondas os grandes transatlânticos, levou 20 anos a tirar do minério do seu talento, a endurecer e temperar o aço admirável que é agora o seu estilo. As minhas ideias, porém, flutuavam no meio das atrações diferentes desse período, entre a monarquia e a república. Note bem aqui, entre a monarquia e a república é o traço dele. Sem preferência republicana, talvez somente por causa do fundo hereditário de que falei e da fácil carreira política que tudo me augurava. O pai dele parece que tinha mais ligações com a monarquia. Um livro sedutor e interessante é a minha impressão da época. O 19 de janeiro, de Emílio Olivier, tinha me deixado nesse estado de hesitação e de indiferença entre as duas formas de governo. E a France Nouvelle, de Prévost Paradol, que eu li com verdadeiro encanto, não conseguiu, apesar de todo o seu arrastamento, fixar a minha inclinação do lado da monarquia parlamentar. Então nós estamos aí, monarquia e república, né? Essa é a cena, o cenário político que o nosso Joaquim Nabuco, eu ia falar Nabucodonosor, mas que o nosso Joaquim Nabuco está enfeixado. Vamos continuando aqui? O que me decidiu foi a Constituição inglesa de Bagehot. Devo a esse pequeno volume, que hoje não será talvez lido por ninguém em nosso país, a minha fixação monárquica inalterável. A Inglaterra é monarquia até hoje, né? Na época dele também. Então, ele tinha uma certa fixação também pela monarquia. Tirei desse livrinho, transformando-a a meu modo, a ferramenta toda com que trabalhei em política, excluindo somente a obra da abolição, cujo estoque de ideias teve para mim outra procedência. Quer dizer, ele defendia muito a abolição da escravatura
E aí, no que se refere à abolição da escravatura, ele diz que ele foi beber em outras fontes. Mas aqui, de fortalecer o governo contra a República, no fundo, ele disse que deve muito a esse pequeno volume, a pequeno livro que ele leu. Bacana? Gente, terminei o primeiro capítulo aqui, com uma certa dificuldade, devo dizer, porque muito do que eu estou lendo eu também conheço de nome, não conheço profundamente, para poder ajudar na elucidação, mas eu acho que, de um modo geral, a gente conseguiu traçar um panorama, né, sobre as ideias iniciais aqui. No próximo vídeo, eu inicio o segundo capítulo e vamos aprendendo e apanhando nessa estrada, às vezes lodosa, às vezes difícil, que é ler Nabucco, Joaquim Nabuco, minha formação, que foi escrita há muitos anos de nós, então, portanto, é difícil às vezes para a gente entender, mas vamos nesse nosso enfrentamento. Tá certo? Ó, próximo vídeo eu volto para a gente continuar o capítulo 2. Fique por aí, deixe o seu recado para mim, deixe o seu like. Um grande abraço, até o próximo vídeo.